E você deve ter ouvido muita gente fazendo comparação Putin e Hitler, né? Aquele começo, quando Hitler invade a Polônia, com ele invadindo A Ucrânia. a Ucrânia. Ele falou que não ia invadir. É. Tem algum paralelo, você vê? Não, existe um paralelo porque os dois são na Europa, porque os dois, a Alemanha era nazista, o Putin é um autocrata. Você tem... Era uma ditadura na Alemanha já, né? Há vários anos. Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é se pode escalar para uma coisa do tamanho que foi a Segunda Guerra Mundial, ou maior. Olha, poder pode. É mesmo? Não, existe poder... real essa... Não, assim, quanta chance isso tem, não dá pra saber. Mas é que assim, a gente tá vivendo um momento. Julgar o momento dentro do momento é mais difícil do que julgar o momento depois que o momento passa. Ah, claro, claro. Então, a gente tem a quantidade de informações e a gente julga de acordo com essas informações, de acordo tem parte dessas e fazendo comparações com outros momentos da história. O que são os outros momentos da história? Quando o Hitler encontra com o Chennault lá, que era o primeiro-ministro da Inglaterra e o da França, e saem com a garantia de que ele não vai invadir a Tchecoslováquia, ele vai invade, e depois ele vai invadir a Polônia. Existia aqui toda uma mentira por trás da ideia nazista, que existiam documentos mostrando isso, né? Mas a quantidade de inteligência, a quantidade a potência da inteligência dos outros países de descobrir esses documentos era muito pequena. Hoje em dia a inteligência é muito mais capaz de descobrir os planos dos outros países. Tinha esse plano então muito antes. Já, mas era uma coisa que estava no papel, e aí tem até uma história, tem um filme, esqueci o nome agora, no Netflix, que fala sobre isso, que são um oficial que trabalha com Hitler, um oficial que trabalha com o primeiro-ministro da Inglaterra, e eles estudaram juntos, e aí um passa uma mensagem pro outro falando: eu preciso fazer com que você encontre, que eu preciso encontrar o primeiro-ministro da Inglaterra para falar para ele esses planos de Hitler aqui, porque eles estão enganando todo mundo. Isso no acordo que eles assinam para evitar a guerra. E aí passa 2 meses, 3 meses e ele invade a Tchecoslováquia. Ele estava querendo ganhar tempo, na verdade. Ele estava querendo fazer com que a atenção fosse para outro lado. Então, assim... Mas, assim, Hitler e Putin são pessoas diferentes. O Hitler tinha uma questão racial, ele tinha um ódio contra os judeus, ele tinha uma questão de entendimento biológico da humanidade, que é o nazismo, que está escrito no livro do Sapiens, do Yuval Harari, que fala sobre que o nazismo era uma via distinta do capitalismo e do comunismo. O nazismo era uma via que enxergava a aniquilação das pessoas que existiam por causa do seu sangue, por causa do seu gene. E isso é uma coisa que está fora do prumo das ideias. Com certeza era um psicopata, né? Não, então, por isso que eu acho que isso diminui a importância da Segunda Guerra Mundial e do nazismo. Você pode chamar o Putin de muitas coisas, mas eu não acho que a comparação com Hitler é cabível. Claro, os ucranianos, isso eu entendo, enxergam nele o que o Hitler foi na Alemanha. Os poloneses que estão vendo esse avanço, então é isso, né? É justamente isso. Puta, eles enxergam. Já vimos esse filme antes, então eles enxergam. E aí eu não tiro a razão de tem as charges lá e tal, não sei o quê. Mas você vê a charge que a Ucrânia coloca no primeiro dia é um Hitler adulto grande fazendo um carinho num Putin bebê ou criança. Ele pode vir a ser num futuro, mas... Ou ele coloca assim, você é um mini... mini Hitler. Um mini Hitler, mais ou menos isso. Ainda assim, devido às proporções, eu acho que a gente tem que tentar parar de usar jargões para caracterizar uma situação, para agradar os nossos sentimentos pré-existentes e se concentrar na realidade. É a mesma coisa que cada jogador que a gente fala que é o novo Pelé. Não é, né? Não, então, Neymar é o novo Pelé? A gente já viu esse filme antes, quando falam, por exemplo, que Israel comete um genocídio. São jargões usados para poder suprir uma necessidade emocional de um conceito que eu acredito que a pessoa acredita que gera emoção. Mas se você for aos fatos, você vai entender por A mais B que não há um genocídio. Você pode criticar Israel de outras formas, mas genocídio não há. Não há genocídio, não há apartheid, não há limpeza étnica. Essas 3 palavras, essas 3 caracterizações, elas são usadas para tentar diminuir a qualidade desse debate e fechar a porta, porque não tem negociação com genocídio, apartheid e limpeza étnica. Só que não é o que está acontecendo. E dá para provar com números, com dados, com mapas, mostrar, olha, isso não está acontecendo. Você pode falar quando você quiser que é genocídio, mas não é.
conflito árabe-israelense desde 1860 até agora. E outro dia alguém comentou no meu Twitter falando, por que 1860? Porque é o ano zero do reinício do Ishuv judaico, que seria as colônias judaicas na região de Israel, na terra de Israel, da região da Palestina, ainda 60 anos antes do Império Otomano cair. Que é o primeiro bairro fora da cidade velha de Jerusalém. Foi um bairro judaico construído por um judeu chamado Montefiore, que é onde tem um moinho, que é na parte ocidental da cidade. Ainda não existia nenhum bairro árabe em volta da cidade velha, no leste da cidade. Não tinha ainda. E a população era 60% judaica e 40% árabe. Esse é 1861. E aí vai para outros, a gente pode depois falar, mas é aquela coisa que aconteceu naquele bairro de Sheikh Jarrah, que aconteceu todo o problema lá dos palestinos, de talvez saírem das suas casas, não saírem, Suprema Corte, o problema, nananana. Então, isso que iniciou a guerra, em maio. Mas você tem todo um histórico que fala sobre isso. Então, morreram 90 mil pessoas. 60 mil árabes, 30 mil israelenses em 160 anos. Para se caracterizar um genocídio, é uma coisa muito específica. E é uma questão de intenção. E de desproporcionalidade também. Intenção. Você está intencionalmente querendo eliminar uma etnia, uma raça. Como que aconteceu no Holocausto. Exato. No Holocausto, em Darfur, na África, no Sudão, o genocídio armênio. Entendi. Você tem o genocídio ucraniano, onde você tem aí realmente... O Holodomor lá? Você tem milhões de pessoas morreram, centenas de milhares, porque eles, só pelo fato de eles serem daquela nacionalidade, daquela etnia. Isso é um genocídio. Entendi. Intenção de matar pessoas, independentemente de serem civis. Uma guerra não é um genocídio porque está os dois lados... Não, uma guerra, o lado mais forte pode cometer genocídio. E pode não cometer genocídio. Ele pode cometer crimes de guerra e não ser um genocídio. Ele pode cometer... Esses crimes de guerra podem ser massacre ou podem não ser massacre. Entendi. Pode ser um crime de guerra que não foi massacre e não é genocídio. Pode ser um crime de guerra que é massacre, mas não é genocídio. Pode ser um crime de guerra que é um genocídio. E o genocídio é um massacre, óbvio. Entendi. Entendeu? No ponto que a gente está... Depois a gente volta para Israel. No ponto que a gente está nessa guerra da Ucrânia... É uma guerra exatamente? Porque parece que é um invasor tentando dominar e a Ucrânia não... Não, é uma guerra, porque a Ucrânia está reagindo. Está reagindo. Mesmo que reaja com um poder muito menor... Não, é uma guerra. É uma guerra. É uma guerra. Assim como uma guerra entre Israel e Hamas, assim como uma guerra entre os grupos separatistas e as diversas facções que existem na Síria e o exército sírio. É uma guerra. É uma guerra. Guerra civil normalmente é dentro do país, entre a população e a polícia local, ou entre facções. Tá. E guerra não civil é uma guerra sim, é uma guerra entre nações, ou entre grupos terroristas e nações. Também se caracteriza a guerra mesmo quando não é uma nação, é um grupo terrorista? Sim, a guerra, na verdade, é um outro nome bonito que a gente dá para conflito armado. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais cortes como este.